Para e repara. Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do Pode Reparar. E hoje eu estou com uma presença mais que querida por mim, que além de meu amigo, talentoso no que faz, marqueteiro, inventou agora um negócio muito bacana, que é o que a gente vai conversar hoje, sobre o Compartilha Aí, uma ideia de comunicação digital diferenciada e que amplia esse jeito da gente se comunicar pelo digital. Ele é Jorge Vicente, meu primo. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos e todas. Gostaria de agradecer por estar aqui, né? Gostaria de dedicar hoje esse bate-papo ao meu filho que está ali, o Miguel. Né, filho? Lindo. E agradeço muito por estar aqui, né? Poder apresentar esse projeto, poder explanar um pouquinho a questão do conhecimento, a questão de olhar para o outro, né? Então, estou muito feliz. Então vamos contextualizar esse papo hoje. E a primeira pauta é para entender, né, como surgiu essa ideia do Compartilha Aí. Na verdade, eu sempre tive a vontade de ajudar as pessoas, trazendo conhecimento, conectando pessoas, né? E em 2020, durante a pandemia, a maior necessidade era essa. Então, a gente tinha as pessoas em casa, as pessoas cada um no seu canto, e aí live, enfim, e aí eu começou a me vir. As pessoas precisam se conectar, né? Eu estou conectado pela internet, mas muitas vezes não estou conectado, não estou conectado com as pessoas. E aí que veio a ideia de criar um canal, né? Seja no YouTube, mas mais que um canal, um projeto que conectasse o conhecimento de uma pessoa à necessidade da outra. Bem parecido com o network que normalmente nós faríamos, mas sempre tem aquela... É um espaço físico para as pessoas se conhecerem, conversarem sobre, e apresentarem o que fazem. Isso. O projeto, na verdade, ele tem esse cunho da relação das pessoas e tem a ideia de um podcast, que é trazer histórias inspiradoras. O que alguém fez que impactou vidas, que eu posso mostrar para a pessoa. Você fez isso aqui, impactou tal vida e outra pessoa possa seguir aquilo ali. Então, a ideia é a gente trazer essas pessoas. E a ideia com esse podcast é eu trazer histórias. Por exemplo, Pode Reparar. Impacta vidas na área de educação. Então, eu vou trazer essa pessoa, ela vai mostrar o trabalho dela, no caso, vocês vão mostrar o trabalho, e ao mesmo tempo vão impactar outras pessoas. E aí a gente começou. Eu comecei agora, nesse mês, né, pelo LinkedIn. E aí todo mundo fala, mas por que pelo LinkedIn? Porque eu estou trazendo primeiro uma rede que muita gente não... só acha que aquilo ali é só profissional. Eu pensava assim, mas quando eu comecei a seguir profissionais e influencers, a Natália Arcuri, Joel J, né? Tem outros influencers que eu gosto e eu vi que eles estão na área, estão compartilhando coisas ali do trabalho, ideias, como você está falando. Eles estão fazendo do LinkedIn uma conexão muito mais ampla. Muito mais ampla. E está indo além do trabalho, porque as pessoas gostam de se relacionar. A ideia da gente ter essa proximidade, aprender a conhecer o que o outro traz, faz com que a gente se sinta bem, não só para a conexão de um negócio, mas para as relações mesmo, interpessoais. Então, eu gostei bastante. E essa ideia do LinkedIn, como é que ela está sendo projetada? Então, hoje no LinkedIn eu fiz a primeira live com o Projeto Por Elas, que é um projeto da Daiane Nascimento, que é um projeto que conecta mulheres. Então, a ideia, mulheres que estavam em situações... de abuso, né, pelo marido, enfim. Violência doméstica. Violência doméstica. E mulheres que estavam desacreditadas, ela vai resgatar. Então, foi uma primeira entrevista pelo LinkedIn. E a ideia é trazer... Existem muitos profissionais que procuram projetos como o da Daiane. Existem muitos instituições que procuram projetos como o dela. Então, a ideia do LinkedIn é institucionalizar isso. Né? Então, assim, eu tenho demanda financeira de investimento e aqui eu tenho projetos que precisam disso. Então, a gente conectar. E o LinkedIn é uma ferramenta muito bacana para isso. Eu costumo dizer que... Nossa, eu preciso explorar mais. Que o investimento está ali no LinkedIn. Não que as outras redes não tenham, né? Mas o LinkedIn, quem acessa o LinkedIn tem um propósito mais centrado. Mas né? a linguagem do LinkedIn, você diria que ela ainda é mais formal? Ela é mais profissional. Né? Então, assim, nem tudo você pode postar no LinkedIn. Existem algumas questões mais profissionais, mais de contato. Então, ali é mais assim. O Instagram e o YouTube, você consegue ter uma abrangência um pouco maior. Mas a ideia é
Comecei pelo LinkedIn e a próxima live vai ser pelo YouTube. E aí, conforme os temas, a gente vai falando em cada rede. Então, por exemplo, eu fechei uma entrevista sobre como é atuar na área comercial. Então, eu vou fazer pelo LinkedIn, porque eu vou atingir profissionais que precisam de desenvolvimento dentro da área comercial. Isso é bom. Aí, por exemplo, eu tenho uma outra fechada que é empreendedorismo feminino. Eu vou fazer pelo YouTube, né? E aos poucos, conforme o projeto for dando uma encorpada, eu vou fazer por as duas, né? E aí o pessoal pergunta, mas por que você não faz pelo TikTok? Tem o seu momento, a gente ainda vai... E o TikTok também ele vai muito pro social. Eu acho que tem algumas coisas ali que... O TikTok talvez são vídeos curtos, talvez com dicas do dia ali, né? Algumas dicas menores, alguma coisa mais nesse sentido. Impacta menos nesse sentido do compartilhar aí. Porque pelo que você está falando desse projeto, ele tem essa abrangência de conexões de relações profissionais e humanas. E principalmente assim, a gente tem o olhar pelo outro. E aí quando eu falo olhar para o outro, não que eu não possa olhar para mim, mas eu olho para mim, me desenvolvo e eu olho para o outro e falo assim, o que esse cara, o que essa pessoa tem de especial? O que essa pessoa tem de potencial? Porque a gente costuma muito olhar aquilo que a pessoa tem de ruim e não olha aquilo que ela tem de bom. Então a ideia é, o que você tem de bom? Então eu vou potencializar aquilo que você tem de bom. E ao mesmo tempo eu consigo me desenvolver. Então as pessoas precisam entender que essa rede de relacionamento, essa rede de conexão, ela começa quando eu olho para o que o outro tem. Eu consigo desenvolver no outro e ao mesmo tempo eu consigo crescer. Então a ideia é isso. Então vão ter lives muito bacanas com pessoas, com diretores de empresas, com projetos sociais. A gente só não vai envolver questões políticas e religiosas, né? Fé é uma coisa, religião é outra, né? Lógico que a gente são conectadas, mas as pessoas confundem, né? É um assunto que precisa ficar ali mais separado. Isso. Vale a pena. E com relação a essa questão do seu projeto, como vai ser o investimento? Porque até então você está falando dessa parte da divulgação, né? E tudo ainda no acesso público gratuito. Mas como seria para as pessoas futuramente investirem? Como você está fazendo a estrutura do projeto? Então, a ideia é assim, inicialmente a gente não tem investimento nenhum. A gente está utilizando tudo que existe de gratuito, né? Mas a ideia a gente quer fazer um evento pessoal chamado Compartilha Day, onde eu vou trazer alguns profissionais de algumas áreas específicas. Esse primeiro não vai ter valores ganhos pelas pessoas. Na verdade, a ideia é custear o lugar onde nós vamos fazer para que tenha desenvolvimento ali. E ali, cada profissional vai conseguir trabalhar com as pessoas que vão aquilo que ele tem. Então, um terapeuta, um educador. Então, ali ele vai fazer o quê? A conexão com as pessoas para fazer terapia, para fazer coach, para vender produto, enfim. A ideia é vai essa ser um conexão. Encontro para aprender a conhecer. A conhecer. Então, a ideia é... E ali as pessoas vão se desenvolvendo. Aí você vai me perguntar, como é que o Compartilha aí vai ganhar, né? Então, isso é um segundo passo. A gente vai ter link patrocinado. A nossa ideia futuramente é ter patrocínios, né? Só que isso é um segundo momento. Eu preciso encorpar o projeto, dar garantia que o projeto realmente vai conectar as pessoas e eu penso na questão financeira no segundo momento. Mas a ideia hoje é trazer as pessoas para se conectarem. É maravilhoso, já fez isso. A Rádio Cantareira com o Anderson foi um momento muito bom, inclusive eu gostei bastante. Um abraço para o Anderson. Pelo momento que nós estivemos ali com ele, porque é um cara de comunicação aberta, eloquente, né? Ele tem uma dicção perfeita ali. Eu fiquei surpresa. E o manejo, a habilidade dele de ser articulado, porque ao mesmo tempo que ele está colocando um som de fundo, ele baixa, ele fala, ele conecta conosco na câmera, fez as perguntas, intermediou outras perguntas. Eu achei incrível o jeito dele se expressar. Inclusive, seria uma oportunidade, assim, não sei se é do interesse dele, palestrar sobre essa questão de oratória. Inclusive, o Anderson é um dos mentores, né? É uma das pessoas que me ajudaram muito a desenvolver essa questão da comunicação. Não que a gente seja top of mind, mas assim, a gente precisa desenvolver muito ainda. Mas o Anderson foi um precursor. Ele é um precursor. As pessoas que estão ao lado dele, no meu canal mesmo, ele é uma das pessoas que eu queria muito agradecer a ele, né? O Anderson, a minha irmã, Janaína, que é uma das duas pessoas que estão correndo muito atrás para conseguir seguidores, para me ajudar.
Então, a gente saiu de 53 seguidores para 1.400 agora. Maravilhoso. Então, assim, são parcerias. No entendem? YouTube. No YouTube. Então, tá... Para quem for procurar no YouTube, vai pesquisar como? @compartilha aí, @compartilha, _ Maravilha. @compartilha, _aí. E aí as pessoas vão encontrar a página, elas podem seguir e já Pode acompanhar o que for disponibilizado de vídeo lá. Isso. Hoje eu tenho a entrevista dada para a Rádio Cantareira. Tem mais 2 vídeos que eu postei por Shorts. E aí a ideia é a gente colocar as próximas lives e alguns vídeos. O que a gente quer fazer? Como a gente vai conectar pessoas, esse projeto ele vai ser dividido em painéis. Então vai ter um painel social, um painel de empreendedorismo, um painel mais voltado à questão da conexão de pessoas. E a gente está trazendo pessoas para fazer vídeos nesses segmentos. Então, a ideia, por exemplo, a Natália. A Natália está na área de educação. Então, eu tenho um painel de educação. Então, eu vou fazer parceria com você. Na verdade, a gente já está fazendo, né? E você vai gravar alguns vídeos para vir para o canal. Então, a gente vai disponibilizar esses vídeos no canal e, ao mesmo tempo, divulgar o seu trabalho. Então, a ideia é, se todo mundo conseguir se conectar de verdade, cada um tem o seu público. A gente não é concorrente, né? As pessoas precisam entender que na internet existe lugar para todo mundo. E tem espaço para se apoiar também, né? Se apoiar. Porque esse é um apoio fluente. A Aline volta para fazer aqui outras séries comigo. A gente vai fazer uma série chamada Mães. E nós vamos conversar com esse olhar psicológico e pedagógico sobre alguns roteiros aí que envolvem a vida da mulher. Vai período de gestação, a fase de criação, mas a gente vai falar da parte mãe mesmo, não da criança no momento. Depois fazer uma outra abordagem. Eu acho massa, porque vem de encontro com o teu projeto. E a Aline, assim, ela é uma pessoa que ela me ensina muito. A gente trabalha no trabalho de comunicação na igreja e ela sempre dá um toque, ela sempre conversa, ela sempre ouve. Então, é bacana, é uma conexão muito bacana que acho que vai dar muitos frutos. Foi do Compartilha aí, hein? Chegou aqui por intermédio de outra pessoa, mas é do Compartilha aí. Maravilha. E me conta mais sobre essa questão do projeto agora na parte de divulgação. Você mencionou, né? Tem a Jana fazendo esse trabalho, beijo, prima. Tem o Anderson apoiando. E como que as pessoas também podem apoiar? Seguindo a página, compartilhando o que já tem lá. Nessa parte de divulgação, qual é o próximo passo agora? O próximo passo é fazer mais conexões, né? E, inicialmente, a gente não quer divulgar ainda a publicidade paga, né? Até porque seria um investimento um pouco mais alto e a gente não consegue ainda nesse momento. Então, eu estou fazendo conexões, ligando para as pessoas, mandando mensagem, conversando com pessoas. Ontem mesmo eu me conectei com uma pessoa que é coaching. Ele é um coach e vamos dizer que um orientador financeiro, mas mais que financeiro, o comportamento do financeiro. E ele está na África do Sul. Que legal! Então, ele vai vir agora para... Michel, um abraço para você. Ele vai vir agora para o Brasil em junho. Nós vamos sentar, tomar um café e ele vai ser o entrevistado em junho. Que bacana! E aí vamos divulgar o trabalho dele, né? Eu tenho a Érica Amaral, né? Érica, um abraço para você. Ela fala sobre orientação financeira. Tem uma rede aí então, já de vários assuntos e títulos que as pessoas podem ter acesso gratuitamente para desenvolver algo que elas queiram, aprendendo a conhecer. E a ideia assim, é estimular. Então, quando eu converso com as pessoas, muitas vezes, o que acontece muitas vezes? A pessoa tem o conhecimento, tem canais, mas não tem coragem de ir. Não consegue enxergar dentro de si que ela pode. E se elas veem que elas têm um apoio como o projeto apresenta, né? Isso. Eu estou pegando aquilo que eu vejo de melhor em você. Isso. Talvez ela nem perceba, ela não tenha tanta consciência. Mas isso é um incentivo, um estímulo para a autoestima da pessoa se desenvolver. E a confiança, né? A ideia é a gente potencializar isso. Então, poxa, eu estou precisando desse conhecimento para conseguir andar com o meu projeto. Então, vamos buscar lá. Quem que é a pessoa que tem o conhecimento? Então, a gente vai conectar. A Daiane Nascimento, que foi a primeira pessoa que eu entrevistei, do Projeto Por Elas, é um projeto fantástico, fantástico. Eu estou curiosa, eu vou procurar. Ela é terapeuta, então, assim, hoje ela atende bastante mulheres, homens, enfim. E ela começou a impactar vidas, né? Ela começou, através do que ela teve de dificuldade, ela superou e ela está impactando vidas. Então, na primeira entrevista com ela, um pouquinho do projeto dela. E a gente conversa muito que o projeto dela vai muito além.
vai muito além. Ela pode fazer cursos, ela pode dar palestras, ela pode ir nas empresas. Então, assim, como é que a gente potencializa isso? Talvez ela sozinha aqui não consiga, mas eu tenho pessoas aqui que vão potencializar isso. Então, a ideia do Compartilha Day é justamente isso, eu trazer as pessoas, né? Então, quem estiver assistindo a gente aqui, pode mandar para nós, né? porgephn@gmail.com. Eu quero fazer uma entrevista, eu quero trazer conhecimento. Manda para a gente que a gente vai marcar, vai agendar. Tem um material que pode ser divulgado durante as entrevistas. A gente vai passar esse material. Então, a ideia é um canal aberto às pessoas e um canal a conectar. Eu preciso ter conexão. Então, eu estou conectando hoje do Brasil com a África do Sul. Não tem barreiras. Não tem. Né? Esse é o lance da comunicação digital, o quanto ela nos permite abranger pessoas do mundo inteiro. Então, se você tem pessoas na África do Sul ou na Oceania, você consegue conectar e trazer o saber dela para um ambiente virtual e as pessoas podem ter acesso aprendendo a conhecer algo novo, diferente, trazendo ideias, né, percepções. A partir do que percebeu, vai lá, ajusta. Não tinha pensado nisso. Cultura. Né? E tem uma coisa muito engraçada, né? Quando eu comecei porque eu estou com um projeto faz um tempo, e aí você vai falando, vou fazer, não vou fazer. Como é que foi esse ponto de encorajamento falando nisso? Porque nós conversamos bastante, né? Na verdade, e o Compartilha assim, aí, ele ficou ali no esboço, você falou, eu vou. Eu saí da empresa agora, né? Fui demitido, né? A empresa estava passando por algumas reestruturações. E aí eu falei, poxa, e aí eu Tô deu com estalo. tempo. E quem me deu um grande estalo foi a pessoinha que está ali, o Miguel. Né? Miguel, ele parabéns. me encorajou muito, porque no momento de mais estresse, no momento de mais... Ele falou para mim assim, pai, calma, respira. E aí eu comecei a entender que o calma, respira, é a hora de você começar a mudar a sua vida. Então, assim, o Miguel, ele tem uma responsabilidade na evolução da minha vida muito grande. O Miguel, ele fez e ele faz com que a minha vida seja melhor todos os dias. E o projeto passa por uma idealização minha, mas principalmente por a vivência com ele. Ele faz com que todos os dias a minha vida seja melhor. Então, é esse o ânimo que me dá. E aí eu comecei, depois que eu fui demitido, eu pensei, eu vou começar de verdade. E aí, atualiza currículo, enfim, eu falei, deixa eu entrar no LinkedIn e fazer. E aí eu comecei a fazer pautas diárias, todos os dias. Arrumei o logo do Compartilha aí e comecei a fazer. Até que eu tô com quase 30 mil visualizações nos últimos 30 dias. Do LinkedIn. Eu não estava vendo. Eu me conectei pelo YouTube, mas eu vou ver o do LinkedIn também. Então, todo dia eu estou colocando alguma coisa, estou compartilhando alguma coisa de alguém, estou conversando com as pessoas. E aí eu estou migrando também para o YouTube, né? E futuramente no Instagram. Só que para você ter conexão nas 3, 4 redes, você precisa ter conteúdo para soltar, né? E aí eu falo muito de conteúdo com responsabilidade. Comunicação digital com responsabilidade, com respeito ao outro. Com ética. Né? Com ética. Verdade, né? Porque a gente tem que ter toda essa estrutura e um lugar de consciência de mostrar para as pessoas de onde a gente está falando. Aqui eu falo como educadora, mas como comunicadora digital, porque eu estou me lançando nesse lugar. Você também vem com a tua experiência. E a gente não fala só do âmbito profissional, a gente fala muito das nossas vivências também. Então, isso precisa estar claro e tem que ter, como você falou, uma responsabilidade de saber o que eu vou compartilhar com as pessoas. E respeitando muito a diversidade, né? Eu tenho muito esse olhar. Ainda é um desafio. É um desafio. Social. Muito. Muito, porque você está falando com todo mundo. Todas as pessoas, cada um com a sua particularidade, que precisam ser respeitadas. Concordar ou não com o tema faz parte, cada um tem o seu direito. Expor e falar aquilo é outra coisa. Aí entra muito dentro da comunicação violenta. Entra naquilo que tudo que eu penso eu não posso expor. Né? Porque tem aquela pessoa que fala assim, eu sou sincera, mas toda vez que eu ouvi alguém falar isso, a pessoa, ela simplesmente jogava as coisas sem pensar nas emoções ou considerando, né? Como que outra pessoa vai receber. Porque até em terapia, eu já passei por isso, sabe? Mas você precisa falar, você precisa expor, mas como você leva isso para as outras pessoas? Porque uma coisa é eu precisar me esvaziar daquilo que está me machucando. Mas será que o outro está preparado? E foi uma das coisas que eu fui aprendendo. Eu joguei muito para fora
né? Eu falava, de infarto eu não vou morrer, de câncer eu não vou morrer, mas e o outro? Porque as palavras, elas matam um pouquinho se a gente não tomar cuidado. Eu tenho uma história muito curiosa para contar. Eu sempre fui muito assim. As pessoas falam, não, você tem que falar, você não pode guardar. Tudo bem. Só que muitas vezes, a forma como eu falo, às vezes não é o melhor momento de falar. Você me feriu muitas vezes. Se eu responder esse ferimento, eu posso matar a relação. Então, muitas vezes, o que eu faço? Eu paro, respiro, analiso e eu volto a conversar. Não contrapor, não brigar. Então, hoje, as pessoas precisam entender que nem tudo você briga. Eu tenho muita percepção de que tudo você consegue resolver. Eu tenho uma história que onde eu trabalhava, eu tinha um gestor que sempre falava para mim que eu tinha que brigar mais, porque eu era muito bonzinho, que eu queria me relacionar com todo mundo. E eu realmente quero me relacionar com todo mundo. E qual o problema, né? Então, assim, realmente eu quero me relacionar com todo mundo. E relacionar, respeitar essas diversidades. Aprendendo, né, a conhecer quem o outro é pelo que ele revela. Eu tinha uma gestora de uma área específica onde eu trabalhava, que muita gente não gostava, ela é chata, ela é isso, ela é aquilo. Só que ninguém entendia como ela era. Quem era a pessoa. E em alguns momentos, um dos momentos mais difíceis da minha vida, ela me chamou no chat e perguntou, você precisa de alguma coisa? Então, às vezes, eu olho as palavras que vão saindo, mas eu não olho com o olhar de dentro. E aí, a gente precisa entender o seguinte, que eu posso ver. Olhar é diferente. O olhar que eu tenho para o outro é diferente. Eu vejo a Natália, posso falar, a Natália é isso, é aquilo, aquilo. Mas como é que eu olho por trás? Como é que eu identifico? Como é que eu analiso? Respeitando. Muitas vezes, a melhor comunicação são os ouvidos. Principalmente enquanto família, né? Sim. A gente sabe que é um desafio. Amigos e família são as pessoas mais próximas. Porque as pessoas julgam muito o porquê você está naquela situação, o porquê você não consegue sair. Mas muitas vezes o que as pessoas querem é só serem ouvidas. E ouvir é diferente de escutar, né? Então, assim, eu estou escutando alguém, escutando, mas quando eu ouço mesmo, eu estou olhando para os olhos das pessoas, eu estou entendendo o que ela está me falando e muitas vezes eu não preciso falar. Se a pessoa pedir um conselho, alguma coisa, tudo bem. Mas a comunicação violenta entra muito nisso, né? Da forma como eu quero que o outro faça. Tem um livro sobre isso, né? Comunicação não violenta. Do Marshall. Ele é o precursor da comunicação não violenta. E eu costumo muito falar que, assim, lá fala comunicação não violenta, né? Como é que eu devo me comunicar de uma forma que não seja violenta. Eu vou muito na comunicação violenta. Frases que eu falo para as pessoas que muitas vezes matam a pessoa, né? Muitas vezes o próprio preconceito, né? É uma mãe solteira. A questão da sexualidade. Separou, voltou. Então, sabe assim, olhar a pessoa, olhar a vida do outro e entender. E o compartilhar aí tem muito disso. Eu quero compartilhar o que eu tenho de bom e que ela compartilhe o que eu tenho de bom. Isso melhora as pessoas. Melhora, porque eu não sei a necessidade. Talvez alguém fez alguma coisa que talvez para minha ótica não seja bom. Mas talvez para ela foi a melhor decisão naquele momento. E quem sou eu para falar? Né? Então, é muito nesse olhar. Né? Inclusive, eu estou esboçando e escrevendo um livro que vai falar muito isso. Quais os olhares que nós temos para o outro? Né? O olhar de preconceito, o olhar, muitas vezes, de discriminação. Então, assim, o olhar materno, paterno. Então, quais os olhares que a gente tem para o outro, né? Então, eu estou amadurecendo isso para que isso seja um livro e futuramente até encontros falando sobre isso. Maravilhoso. Dá até para levar para o projeto, né? Para compartilhar, as pessoas poderem absorver um pouco desse diálogo, entender um pouquinho melhor na prática, porque nem todo mundo lê livro. E o que facilita bastante esse lugar da comunicação digital é o que a gente pode levar compartilhando com as pessoas, né? É fantástico, assim. Eu sou muito apaixonado pela comunicação, né? Muitas vezes já me falaram,
Mas você não é formado em comunicação. Agora eu estou me formando. Vou terminar um MBA em comunicação e semiótica. Parabéns. Justamente para que eu tenha formação, né? Apesar de ter experiências, enfim. Mas eu senti necessidade dessa formação. É maravilhoso, né? Ajuda muito. Então, é um curso que eu estou fazendo online, mas futuramente eu quero avançar. E eu aprendo muito, muito. Cada dia a gente aprende, né? Para compartilhar mais as ideias de uma forma clara, objetiva, porque o que eu falei do Anderson lá sobre a eloquência vai muito disso, né? Ele tem uma objetividade na fala dele que consegue trazer fechamentos importantes, Sim. consegue fazer perguntas que desenvolve o diálogo. Então, aqueles 30 minutos passou voando. Você não sente quando a conversa flui assim de uma maneira leve, né? Que as pessoas se agradam de aprender a conhecer pessoas do dia a dia, que são como elas, que têm empregos ou que deixaram de ter, mas resolveram montar projetos, estão compartilhando isso com realidade, né? Com verdade, mas de uma forma que mostra essa estrutura. Por isso que a gente vem conversando sobre o projeto. Como que você teve a ideia? Como que montou? Porque você está esboçando tudo isso que está acontecendo, assim como foi aqui, né? O podcast, ele veio com essa estrutura de uma ideia, um esboço. E numa semana que estava inaugurando aqui o ambiente, foi o convite perfeito para começar a falar. Inicialmente era mesmo para tratar só sobre educação, mas como ela permeia a vida das pessoas todos os dias, abriu-se espaço para vir títulos diferentes, pessoas diferentes. E, inicialmente, né, sempre pessoas do meu contexto ou pessoas que eu também estou aprendendo a conhecer. Foi o caso da Aline, da Ju, foi o caso da Cleice, né, das meninas do projeto Ensinando para o Futuro. E eu gosto de mencionar as pessoas porque a gente vai, como você falou, abrindo espaço e oportunidade para que as pessoas aprendam a conhecer outros trabalhos, outras atividades, curiosidades. Virão pessoas aqui de área de veterinária ainda, de área de recreação, pessoas do nosso dia a dia que têm relação conosco, que são essas conexões que o Compartilha aí está mencionando, porque é importante. É um espaço para que as pessoas possam crescer. Sentir que elas são valorizadas naquilo que elas estão fazendo. De repente, para alguém que está passando, não é muito interessante, mas outras pessoas virão. E é nesse ponto que a gente acaba encaixando tudo, né? O mundo é muito grande, o Brasil é imenso, a comunicação digital permite que você atravesse fronteiras. Então, onde será que pode parar o Compartilha aí? Ou pode reparar? Eu gosto bastante dessa ideia. E aí é legal que, assim, os dois têm uma conexão muito grande, porque eu compartilho, né? Quando eu compartilho, eu dou oportunidade de reparar algo, né? Eu consigo reparar alguma coisa que eu não reparava antes, né? Então, assim, a ideia é que essa conexão, e aí eu compartilho, eu posso reparar, e eu consigo olhar um projeto que é o Projeto Por Elas, da Daiane, que é um projeto bacana. Nossa, muito legal. Eu consigo olhar... Eu quero conhecê-la. Não, é fantástica. Você vai conhecê-la. Ela tá convidada para vir aqui no Pode Reparar, bater um papo e falar sobre o seu projeto Por Elas. Estou bem curiosa, porque eu sei que as mulheres passam por bastante desafios. E quando se fala desse ambiente doméstico por violência, é delicado, é um assunto delicado. E tem que ter alguém que tenha essa experiência, um olhar sensível e uma forma de passar isso com suavidade, com leveza. Então, tá convidada para vir. Ela é bacana, assim. E eu tenho hoje a Érica Amaral, que ela tem um Instagram, que o nome era Mães que Investem, mas ela mudou agora. Então, é novidade ainda. Isso vai ser... Que é das finanças, a Érica. Que é das finanças. Então, a Érica, ela começou com um projeto dentro da empresa e hoje ela atende muita gente, assim. Então, muita gente procura ela, o Instagram dela... Eu gostei do nome Mães que Investem. Ela mudou agora... Vai muito, né? Ela mudou por quê? Porque ela atende muitos homens e mulheres. Tá abrangente. Então, até no nome mesmo, quando a gente pensa em comunicação, eu preciso entender aquilo que vai abranger todo mundo, né? Tudo bem, se mulheres... Então, eu continuo com o nome. Se não, então ela começou a se reinventar agora e a ideia é conectar. E é um projeto fantástico. Ela é fantástica. Ela ensina como você investir, como você... Tem o Michel, que é lá da África do Sul. Ele ensina, além de você investir, de você guardar, como você mudar a sua mentalidade, né? Porque a gente precisa mudar a mentalidade. Compartilha aqui. Então, a ideia é trazer... Pode reparar. Então, a ideia é trazer, pessoal. A ideia é trazer para cá, né? E a gente vai fazendo essa troca. Adorei. Né? Adorei. Então... São assuntos maravilhosos. Eu, por exemplo, comecei agora a fazer esse volta de estudar educação financeira.
não é ensinado para nós nas escolas. Não. Chega um momento que, no limite das finanças, você fala, não dá para repetir mais determinados padrões, né, de comportamento. Eu preciso ter um lugar de mudança. Só que eu faço uma mudança melhor, e aí entra no âmbito da educação, quando eu tenho informações ou métodos, né, que é o passo a passo, para eu fazer algo diferente, que vai mudar a minha rotina e que vai impactar na minha vida. Então, eu voltei para esse lugar e eu tô curiosa sobre Não, e é essas duas engraçado pessoas. que eu mesmo sempre tive problema da questão financeira. Por não organizar, por não planilhar as coisas. E aí eu achei uma planilha da Érica agora, que justamente eu estou fazendo isso. E aí a gente começa a entender que ponto nós estamos. Então é importante esse conhecimento que olhar, vem, né? o olhar de todos os lados, né? Não existe algo que seja 100% correto e algo que seja 100% errado. Não, Né? mas está dependendo de uma dedicação nossa, Sim. de ação, né? Se eu não sou a pessoa que eu olho para a minha conta bancária, que eu vou anotar número por número, ou se eu não sou aquela pessoa que pega um caderninho simples e com caneta escrevo lá os meus gastos, os meus custos mensais, para eu saber onde está indo o meu dinheiro, eu dificilmente vou ser a pessoa que vou sair da minha situação financeira precária. Então, para eu crescer, eu preciso, de novo, entrar num lugar de método, de direcionamento Sim. para aquilo que eu quero mudar. Eu achei sensacional. Primo, parabéns por tudo que você está fazendo, pelo crescimento dessas ideias maravilhosas que eu sei que vai te levar muito longe. Obrigada por ter vindo até aqui, dispor do seu tempo. Vai ficar o convite e eu vou deixar na descrição do vídeo, lá no canal do Pode Reparar, as informações para o e-mail que você mencionou e também para o canal no YouTube, para que vocês possam conhecer, e do LinkedIn também, para que cada vez mais as pessoas interessadas, empresas parceiras que queiram fazer, né, essa conexão com o Compartilha Aí, estão convidadas pelo Jorge para fazer. Obrigada. Eu agradeço. E eu queria só deixar uma mensagem rápida. Por favor. Se você recebeu uma vaga de emprego, se você recebeu um link de projeto, se você recebeu uma curiosidade, compartilhe, leia, né? E se você entender que faz sentido para alguém, compartilhe. Não deixe a informação na sua caixa, não deixe o seu conhecimento guardado. Eu só consigo crescer quando eu compartilho aquilo que eu tenho de bom para o outro. Seja uma ponte. Né? Uma ponte. Então, eu preciso construir pontes para que ela seja, né, que ela ligue os dois lados. Então, essa é a mensagem. Eu agradeço muito pela oportunidade. E, então, @compartilha aí, @compartilha_aí. Maravilha. Okay. Muito obrigada. Obrigado.